Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com mais um reforço contratado para a temporada de 2026. O Vasco fechou a contratação de mais um reforço. Vamos trazer informações aqui, detalhes da negociação, do acordo do Vasco. Também vamos trazer aqui situações do Paulo Henrique e do Piton que de fato interessam a Inter de Milão e Besiktas. Você vai entender essa situação também, mais sobre o Leandrinho, que pode deixar o Vasco, desperta interesse em um clube da Série A e um clube do Chipre. Você vai entender o molde da negociação quanto ao Leandrinho. Também vamos falar de outro jogador que pode deixar o Vasco e voltar para a Argentina. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, explode o vídeo de like aí, clica no gostei, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, sempre atenta aí às notícias e novidades do nosso Vascão. Agora, a todo momento aí vamos ter atualizações, né? Quando eu terminei de gravar o vídeo mais cedo, já saiu a informação que o Vasco contratou aí mais um reforço para a temporada e a gente já está trazendo aqui agora para você ficar bem informado aí, para você não perder nada. Se inscreve, se puder hypar, vou agradecer demais, hein? Tamo junto. Bom, pessoal, hoje tivemos uma novidade envolvendo aí a Copa do Brasil. O Vasco que fará a sua estreia no campeonato aí entre os dias 22 e 23 de abril. O Vasco já entrará na quinta fase da competição. Os clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro já farão sua estreia somente no mês de abril. O Vasco que terá no primeiro semestre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e Sul-Americana. 4 competições aí ao mesmo tempo praticamente, né? O Campeonato Carioca se inicia já na semana que vem. O Vasco irá utilizar um time mesclado nos primeiros jogos, né? Jogadores da base misturados com jogadores que serão pouco aproveitados pelo Fernando Diniz. E também o Vasco deverá mandar força máxima a partir da terceira rodada, quando vamos encarar o Flamengo no primeiro clássico do ano. O Vasco terá aí pela frente a Mulambada como nosso primeiro clássico. Nesse jogo, o Flamengo também deverá mandar o que tem de melhor à disposição, já que a partir da terceira rodada, segundo o regulamento do Campeonato Carioca, os clubes já têm que utilizar força máxima. A gente espera que o Vasco já consiga aí fazer um bom jogo para que não perca mais um clássico, né? Como já vem sendo de costume o Vasco perder clássicos para o Flamengo, né? Tomara que a gente consiga vencer o Flamengo aí, começar 2026 muito bem com o time principal. E os 2 primeiros jogos, como eu falei, vamos ter um time meio que alternativo. Uma temporada muito longa, como eu falei, Copa do Brasil só em abril. Mas antes disso, vamos ter aí Brasileiro, que já se inicia no dia 28. Um campeonato extremamente importante para o Vasco, onde o Vasco tem que focar desde o início, cara. Tem que focar desde o início se quiser sonhar com algo além na competição. A gente torce para que o Vasco não volte jogando da maneira que terminou 2025, onde o Vasco perdeu muitos jogos no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco, jogando tanto as 2 semifinais e as 2 finais contra o Corinthians, venceu apenas um jogo. Um retrospecto muito ruim do Diniz e do time do Vasco nos últimos meses, lá de 2025. E agora, com a mudança de temporada, com 2026, a gente espera que a postura mude, porque o elenco é praticamente o mesmo, né? A gente contratou 2 reforços até agora, mas o elenco é 99,99% o mesmo. Teve ali acréscimos do JP que voltou, Maxime Domingues, Esposa, mas são jogadores que não vão fazer diferença tanto assim num primeiro momento, né? A menos que eles joguem demais, o que não jogaram ainda com a camisa do Vasco. O que a gente sabe é que o Diniz quer trabalhar com 14 a 15 jogadores que fizeram parte do plantel no ano passado. E muitos jogadores deverão deixar o Vasco. E isso é muito importante, porque o Vasco precisa de uma grande reformulação. Esse elenco mostrou que não é capaz de fazer um bom campeonato brasileiro. Já não é a primeira vez. Já em 2024, o Vasco vacilou da mesma forma, ganhou com o Libertadores e acabou perdendo a oportunidade. Só que dessa vez, no ano passado, o Vasco ainda flertou com o rebaixamento, diferentemente de 2024, onde o Vasco já tinha se livrado há muitas rodadas. O Vasco ainda flertou com o rebaixamento no ano passado. Se tivesse mais 1 ou 2 rodadas, o Vasco teria caído de divisão. Com certeza, tem que ser reformulado o elenco. Muitas saídas deverão acontecer, chegadas principalmente tem que acontecer em massa, não é somente 2, 3 reforços, é no mínimo 8 a 10 reforços que o Vasco tem que contratar para melhorar esse elenco aí, trazer qualidade. Tem que trazer jogadores de qualidade, só quantidade não é suficiente, mas sim qualidade.
Precisamos de muita qualidade nesse elenco vascaíno. Um elenco que bateu na trave mais uma vez. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar a um título de Copa do Brasil, assim como tinha sido 2024. O Vasco não chegou à final, mas foi quase. Foi para a semifinal e ficou com aquele gostinho de que poderia ter sido melhor aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Só que, claro, a gente tinha uma mulambada pela frente, seria muito difícil, mas era clássico, né? Diferentemente desse jogo contra o Corinthians, onde o Vasco era muito favorito e mesmo assim perdeu o título para o Corinthians em pleno Maracanã, né? Uma dor tremenda. E são esses mesmos jogadores que fazem parte do elenco do Vasco. Muitos torcedores estão ainda com o pé atrás, alguns parece que já esqueceram totalmente como foi terrível o fim de ano de 2025 do Vasco. Vi muita gente já totalmente iludida de novo com esse mesmo elenco, cara. Cara, pés no chão, mano. Pés no chão, literalmente. O elenco ainda não foi reforçado da maneira que a gente espera, que a gente quer que seja reforçado. A SAF não foi vendida ainda. O Vasco precisa de muita coisa para brigar por coisas maiores nessa temporada ainda. Deus queira que o Vasco seja vendido o mais rápido possível, porque só assim eu entendo que o Vasco terá chance de competir por títulos importantes nesse ano de 2026. Mas quanto à saída de jogadores, atualizações importantes. Tivemos aí a novidade do Leandrinho, a gente até falou mais cedo. Chapecoense e o time do Chipre, de fato, fizeram propostas para contratar o jogador, mas não para adquirir o atleta. A informação que a gente tem, a atualização da ESPN Brasil, é que as propostas foram para o empréstimo do jogador. A Chapecoense já tentou pela terceira vez um lateral esquerdo do Vasco. Primeiro foi o Vitor Luiz, Riquelme, e agora, novamente, mais um jogador para lateral, que foi o Leandrinho. Só faltou o Piton, né? Até falei mais cedo, por conta da Chape não ter grana, não tem como o Piton sair do Vasco para jogar na Chapecoense. O Piton, por sua vez, como a gente está falando já dele, está em negociações com o Besiktas. O Globoesporte.com apurou, de fato, ele está realmente na mira do Besiktas. É uma chance muito grande dele poder se transferir. Além dele, o Paulo Henrique, jogador que desperta interesse da Inter de Milão. Vale ressaltar que um clube da Arábia Saudita teria demonstrado interesse e, segundo o RTI Sport, esse clube seria o Al Ittihad, clube lá do Fabinho e também do Benzema. O Vasco quer cerca de 55 milhões e 300 mil reais para vender o jogador, como eu disse, 10 milhões de dólares. A situação hoje é que a diretoria do Vasco só aceita abrir negociações a partir desses valores na mesa. Se nenhum clube chegar a esses valores, o Vasco não vai negociar o Paulo Henrique, até porque o Vasco está muito satisfeito com o jogador e o jogador teria demonstrado um certo interesse em continuar jogando no Vasco, já que ele mira jogar a próxima Copa do Mundo. Talvez uma transferência para um clube europeu, onde ele pode chegar e nem ser titular, ter poucos minutos, e talvez, pior ainda, ir para um centro alternativo, como é a Arábia Saudita, inviabilize totalmente a chance dele de jogar a Copa do Mundo. E o jogador estaria entendendo que ainda é o momento de continuar no Vasco. Essas são as informações quanto ao Paulo Henrique. Já o Lucas Piton, segundo a imprensa turca, como a gente vai falando aqui ao longo dos dias, o jogador já teria se acertado com o Besiktas. O jogador, não o Vasco. O Vasco ainda não recebeu a proposta oficial do Besiktas, segundo a matéria do GE. Globo, que foi trazida agora há pouco. As informações dão conta que a proposta ainda não chegou ao Vasco, mas o jogador, de fato, já teria encaminhado um negócio aí positivamente para o Besiktas. Vamos ver se vai acontecer essas duas saídas, tanto o Paulo Henrique para a Inter de Milão e o Besiktas aí contratando o Lucas Piton. Além desses nomes, também tivemos uma atualização quanto ao Juan Esposa, jogador que voltou de empréstimo do Juventude ao Vasco. O jogador pertence ao Vasco, tem um longo contrato ainda com o Vasco, e o San Lorenzo da Argentina teria demonstrado interesse na contratação do jogador, que não será aproveitado. Ele vai ser aproveitado somente nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca e depois o Vasco deverá tentar negociá-lo, emprestá-lo ou até mesmo vendê-lo de preferência. O San Lorenzo surge como o primeiro time interessado no Juan Esposa e pode ser, quem sabe, apareça uma proposta em breve para que o jogador deixe o Vasco e retorne para a Argentina, o que seria o melhor cenário para a carreira do próprio jogador, né? Se o Vasco emprestar ele para o San Lorenzo, ele se destacar por lá, pode ser que a chance dele de ser vendido é muito maior do que o Vasco emprestar ele, por exemplo, como foi para o Juventude, como pode ser para um Remo, outro time aí que subiu para a primeira divisão, a Chapecoense, clubes que claramente vão jogar o Campeonato Brasileiro para não cair e que podem até mesmo fazer campanhas semelhantes às do Sport, com um saco de pancadas. E o jogador não se valoriza por nada, mano. Com certeza é muito mais benéfico você talvez emprestar um atleta desse para um campeonato, como é o Campeonato Argentino, o país do jogador, onde ele pode ter uma melhor adaptação, readaptação ao futebol argentino, ou até mesmo em algum outro campeonato, como, por exemplo, o mexicano. Talvez se ele destaque por lá, pode ser que ele seja vendido também,
seria interessantíssimo para o Vasco, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. Quanto à venda do Esposa, na minha opinião, acho que seria interessante um empréstimo com opção ou obrigação de compra para o próximo clube que ele for defender. Também, segundo o RT Sport, situação do Barros. A gente até falou outro dia aqui atrás, 2 clubes da Itália teriam demonstrado interesse no jogador. Segundo a apuração do RT Sport, o Torino, clube da Itália, teria demonstrado interesse na contratação do jogador e teria já feito uma proposta de 5 milhões de euros para contratar o volante. O Vasco teria recusado essa proposta. O jogador tem contrato até dezembro de 2027. O jogador é tratado como um ativo estratégico pelo Vasco e que trabalha para protegê-lo do mercado e segurar ele por mais tempo, para ele ter uma grande valorização. O Vasco claramente deverá renovar o contrato do Barros aí, como eu disse, se encerra em dezembro de 2027, talvez renovando até 2028, com a multa rescisória aumentada, um valor salarial também aumentado ao jogador. A diretoria já estuda essa renovação, possivelmente deverá ser entre 2028 e 2029, com a valorização salarial e a multa rescisória aumentada em 50 milhões de euros, segundo as informações. A ideia, de fato, é blindar o atleta diante do interesse europeu e reforçar a permanência dele no Vasco nas próximas temporadas. Comente aí o que você acha dessa recusa do Vasco, uma proposta muito baixa, né? A gente tinha até comentado, né, que anteriormente as informações davam conta que 2 clubes da Itália iriam fazer propostas entre 3 e 4 milhões de euros. De fato, aconteceu a proposta, mas na casa de 5 milhões de euros, e foi do Torino. O Vasco recusou a proposta. Na minha opinião, o Barros é jogador para ser vendido no mínimo por 20 milhões de euros. No mínimo. Porque ele é um jogador jovem, 21 anos apenas, e muito promissor. Muito promissor mesmo. Pode chegar na Europa, se adaptar facilmente. Um jogador que tem grande chance de cair nas graças de torcidas aí, porque ele é um jogador raçudo, joga muito bem, se encaixa claramente no perfil do campeonato italiano. Eu acho que ele tem bem o perfil realmente do futebol italiano, futebol mais pegado, mas hoje o Vasco só topa vender o jogador por propostas acima disso aí, está tratando de renovar o contrato dele para casa de 50 milhões de euros, que seria maravilhoso para a gente se vendesse o jogador por esse valor. Comente aí o que você acha dessas saídas que podem acontecer no Vasco, o início de temporada, mudança no elenco, planejamento vem sendo traçado pelo Edmar Lopes, também o que você espera do início do Vasco no Cariocão e também se já esse clássico na terceira rodada diante da Mulambada. Bom, pessoal, agora vamos para a grande notícia do dia, né, cara? Que claramente é a contratação de mais um reforço para a temporada. O Vasco acertou a contratação do zagueiro Alan Saldívia junto ao Colo-Colo. Segundo o Vene Casagrande, que trouxe a informação com exclusividade em primeira mão, o Vasco comprou 50% dos direitos do zagueiro e também terá opção de compra de mais 20% dos direitos. O martelo foi batido e o Colo-Colo aceitou a proposta do Vasco de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais, como eu disse, por 50% dos direitos do zagueiro uruguaio, que deverá desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias. O jogador aí que estava vivendo uma novela gigantesca, até mais cedo falei que não acreditava que o Vasco iria fechar tão facilmente assim essa contratação, porque o Vasco insistiu demais. E o Colo-Colo tava querendo grana, pô. O Colo-Colo tava dando as cartas, literalmente. O Colo-Colo queria dinheiro para vender o jogador e eles só topavam vender. E o Vasco, de fato, chegou ao acordo para comprar o jogador, adquiriu 50% dos direitos do atleta. Ele não vem por empréstimo, para deixar claro. Ele vem em definitivo. É atleta do Vasco. Jogador que já tem algumas temporadas que está atuando lá no futebol do Chile. Tem 23 anos. Foi revelado pelo Montevideo City, do Uruguai. Foi para as categorias de base do Colo-Colo na temporada de 2022, já no mesmo ano, subiu para os profissionais e desde 2023 vem sendo um jogador importante e titular do Colo-Colo. O jogador ainda não fez nenhum gol profissionalmente, segundo o site ogol.com, ele deu 3 assistências, uma em cada temporada, 2023, 2024, 2025, mas gol ele ainda não marcou. Quem sabe pode ser que no Vasco ele faça seu primeiro gol como profissional aos 23 anos de idade. O jogador completará 24 anos no dia 6 de abril desse ano de 2026. Com certeza, 99% dos vascaínos nunca viram o Alan Saldívia atuar, por mais que ele tenha jogado contra Fortaleza, jogado alguns jogos aí, tanto de Libertadores e também Sul-Americana, mas é um jogador desconhecido. É um atleta que chega para compor o nosso elenco. Ele não vai tirar a titularidade do Carlos Cuesta e tampouco do Robert Renan. Hoje a ideia do Vasco é melhorar o seu plantel, aumentar aí a qualidade técnica dos seus jogadores,
tanto que você saiu de um Lucas Oliveira para o Saldívia, claramente já dá uma evolução, por mais que a gente não conheça o jogador, mas ele estava no Colo-Colo. O Lucas Oliveira não jogaria no Colo-Colo, para deixar claro, hein? Não jogaria. O Saldívia era titular em muitos jogos, foi até capitão do Colo-Colo. Um jogador que chega, em tese, para compor bem o nosso elenco, ele queria estar no Vasco, queria se transferir para o Vasco, se mostrou sempre feliz com a possibilidade de jogar no Vasco, isso é muito importante. A gente tem que ter jogadores que querem estar no Vasco. Não o Vasco contratar o jogador à força, como está sendo o caso do Brenner, né? O jogador não quer jogar no Vasco, ele quer jogar no São Paulo, mas o Vasco ainda insiste na negociação. O Diniz já até ligou para o atleta, o jogador deu preferência para jogar no São Paulo, só que hoje as negociações seguem travadas com a Udinese, que detém os direitos do atacante. Essas são as informações que temos quanto ao Brenner. Se mudar de ideia, o Vasco chegar a um acordo, vamos trazer a qualquer momento aqui no canal também, porque agora o Brenner passa a ser a terceira opção para ser o terceiro reforço aí contratado pelo Vasco. Já contratamos o Rojas, que foi o primeiro reforço, meio-campista, que pode atuar também como atacante de lado, e também agora um zagueiro, Saldívia. O próximo pode ser o atacante Brenner, que tem negociações aí com o Vasco, segundo várias fontes. Também tivemos aí outros nomes, como o Solis, que a gente falou que o Vasco está disputando a negociação dele com o Bahia, São Paulo, só que é uma negociação bem distante, né? É um volante que atua como primeiro e segundo volante, pode até mesmo fazer terceiro homem de meio campo. O Girona, da Espanha, só quer vender o jogador por cerca de 6 milhões de euros. O Vasco não vai comprar o jogador. A ideia do Vasco é um empréstimo com opção de compra em praticamente todas as negociações que o Vasco fizer no mercado. A ideia da diretoria é fazer um mercado muito semelhante ao que foi feito no meio do ano, com essas possibilidades de empréstimo, assim que o Vasco vender a SAF, o novo dono da SAF adquira esses jogadores, se possível. Essas são as situações de mercado. Também foi especulado o Abubakar oferecido, só que não tivemos mais nenhuma novidade. Com certeza não deve ser contratado, o Vasco não deve ter aprovado esse nome, e outros nomes foram especulados. No fim do ano passado não tivemos novidades quanto Otamendi e Douglas Luiz, principalmente, que são nomes que agradam muito ao torcedor vascaíno. O Vasco, de fato, demonstrou interesse nesses dois jogadores, porém não tivemos avanço nos últimos dias. Nenhuma novidade quanto à chegada do Otamendi e Douglas Luiz. E ainda a gente espera que o Vasco possa reforçar o ataque com jogadores que possam atuar no lado de campo e também como centroavante. Também tem situação no meio campo. Na minha opinião, precisa trazer mais um meia. Precisa trazer mais um camisa 10 aí para o time do Vasco. Precisa também trazer volantes. Não somente um, mas pelo menos 2, 3 volantes. Se vender o Hugo Moura, vai precisar trazer mais. Precisa reforçar a lateral esquerda. Hoje temos o Piton, Vitor Luiz e Leandrinho. Não passam tanta confiança assim ao Diniz. Tanto que eles podem deixar o Vasco. Por mais que o Leandrinho ainda possa ter uma oportunidade de continuidade, mas não é um jogador que agrada tanto assim o Diniz, tanto que na temporada passada ele nem jogou, velho. Entendeu? Desde que voltou do Al-Shabaab, ele sequer entrou em campo em muitos jogos, foi pouquíssimos minutos. E com certeza o Vasco deve tentar buscar um lateral esquerdo em reserva, caso o Piton não seja vendido. Se o Piton for vendido, tem que trazer, na minha opinião, um titular e um reserva para o elenco dessa temporada. Quanto à lateral direita, definido, Paulo Henrique segue se não pintar a proposta. Se ele sair, o Pumita vai ser promovido a titular, o Vasco vai ter que buscar um lateral direito reserva ao Pumita, e a zaga, temos aí a possibilidade de fechar talvez com mais um zagueiro, se o Lucas Freitas sair, né? Porque o Lucas Freitas ainda segue no Vasco. Eu acredito que o Saldívia vai ser o único zagueiro que o Vasco vai contratar nesse atual momento. Caso o Lucas Freitas não saia, se o Lucas Freitas sair, o Vasco deverá ir ao mercado buscar mais um zagueiro que atue pelo lado esquerdo. Alguns nomes foram especulados, porém sem negociações. Vamos ficar no aguardo aí se o Vasco vai fechar mais contratações e também saída de jogadores, né? A gente já falou de diversos nomes aqui que podem deixar o Vasco. Matheus França, Garré, Hugo Moura, Tietê também poderia deixar o Vasco, segundo algumas informações, David, Verratti, também tem possibilidades de empréstimos, Estrela, o próprio Leandrinho, o Riquelme vai deixar o Vasco, Vitor Luiz pode deixar o Vasco, Lucas Freitas pode ser vendido, Paulo Henrique pode ser vendido, Piton vendido, e também o Ryan, que ainda não recebeu uma proposta e dificilmente deixará o Vasco nesse início de temporada. Essas são as informações quanto ao mercado vascaíno. O Edmar Lopes está intensificando negociações. Em breve o Vasco deverá fazer novas contratações, além do Saldívia e também aí do atacante, do meia atacante Johan Rojas. Comenta aí o que você achou da contratação do Saldívia, novo reforço Cruz Maltino, novo xerife da zaga que chega aí para compor o nosso elenco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele likezão,
se inscreve no canal, ativa o sininho, assim que a gente tiver mais novidades da contratação do Saldívia, tempo de contrato, salário, vamos trazer aqui no nosso canal. E tamo junto, e é nóis!